Oiê, tudo bem? Estão me ouvindo? Raquelzinha! Ai, minhas seguimoras! Ai, ai. Tá tudo bem? Tá ouvindo? Tudo certo? Agora eu tô um pouco de Sabrina Sato, né? Que esse certo. Eu arrebento, que engraçado. Dá um frio na barriga, gente, isso aqui. Ai, que bom. Dá frio na barriga fazer isso. Eu imagino que passa assim, Faustão, o Luciano Huck, eles são muito corajosos. Hum, eu já avisei a Mônica que a gente vai começar. Não, Carlinha, não abri no computador no Insta, tá? Porque eu tô aqui na Suave, na sala de reunião. Aqui não tem computador com Insta, mas tá tudo certo. Se algo acontecer com o som, é, eu acredito que a Mônica. Bom, a Mônica está entrando. Ai, que bom. Já estou me assentando aqui. Viu, Consegue me escutar Mônica? bem? Uhum. Ó, É. se eu ficar sem o som, o que que a gente pode fazer? É. O que que você acha? Você consegue falar? A gente remarca? A gente continua, tá tudo certo. Então tá. A Marcela tá falando que começou a falhar. Tá falhando? Tá? É. Às vezes é a própria pessoa, né, também. Para mim aqui tá tudo bem agora. Ai, tô vendo gente aqui, gracinha, que entrar. É, Ó, eu acho importante a gente estar ligada para ver se o pessoal tá escutando bem. Qualquer coisa sinaliza, eu consigo enxergar aqui, tá. né? Sim, tá. Vamos dar mais um Tá, tempinho, né? Porque eu convidei muita gente para fazer parte, que eu amo, né, esse tema, amo aprender sobre pessoas, sobre desenvolvimento. Ai, e tô, olha, Carol, tô apaixonada. mais do que nunca está sendo necessário, né? Repensar e ficar sobre isso, né? Sobre liderança. É, Que pois bom. é. É. Que bom que a gente tem esse espaço aqui. Estou muito feliz pelo convite. Da minha... Ai, eu também fico muito feliz, você é muito generosa e aceitou. Eu fico muito, muito, muito honrada, igual ontem. Foi tão legal e hoje também. Eu acho isso que está sendo legal nesse momento aí, nessa todo esse caos, né, que a gente está vivendo, a gente poder parar um pouco para refletir, buscar coisas diferentes, né, para a gente crescer, para a gente conseguir passar por tudo isso, mas não ficar focado no lado negativo, ruim, né, mas buscar como eu vou conseguir superar, né, esse momento. Você sabe, Carol, que crise faz parte da vida. Nós sempre tivemos crise, né? Só que a diferença é que essa crise está sendo exponencial. E eu gosto Uhum. muito do termo crise, né? Porque em chinês, e a ironia de ser chinês, o Hum, termo é perigo com oportunidade, né? Então, o que nós estamos vivendo de uma forma forçada é poder voltar para dentro para poder aproveitar as oportunidades, né, que nós estamos tendo de se fortalecer, de se rever, né, de rever alguns conceitos, de encontrar propósito em tudo isso que está acontecendo na nossa própria vida. Então, assim, tudo é uma questão de perspectiva. A realidade externa tem a ver com a perspectiva minha, de como eu vejo essa realidade. E eu estou vendo, por mais que tenha sido através do sofrimento enquanto mensageiro, eu estou vendo uma grande oportunidade, né, de hum. transformação. E é esse o convite principal, transformação. Né? Uhum, é isso aí. Ô, Mônica,
quando a gente fala de liderança, né? Quando a gente pensa em liderança, eu acho liderança um termo lindo, mas no dia a dia, na vida, o que a gente encontra, assim, o que acontece, não é bem ainda uma liderança, né? Como que as pessoas conseguem, assim, observar, sentir e reconhecer, né, um líder, né, para saber o que é isso? Porque tem gente que não tem nem ideia, fala líder, meu chefe é o líder, né? É, Como que pode, assim, conscientizar das diferenças, né, de ser um chefe, de ser um patrão, de ser um mandão? então, primeiro, assim, a liderança, ela está passando por um processo de transformação também. Né? Hum, Antes, na verdade, não, nem se tinha termo líder, antes era chefe. Né? Então, uhum, as coisas estão se transformando, o papel do líder está se transformando, só que hoje ainda muitos entendem liderança, e se você for procurar no dicionário, dentro do conceito da autoridade do cargo. Né? uhum, Liderança é muito mais do que uma autoridade do cargo. Né? Nós ainda estamos seguindo uma mentalidade, uma cultura muito antiga, né? Lá da época do século XVIII, lá da Revolução Industrial, onde esse considerado chefe, o líder, ele tinha uma gestão por conta do comando, controle e previsão. Então, essa visão, né, mais separatista, mecanicista, essa visão mais pragmática, objetiva, mais masculina, né, e mais individualista, assim, do ego, é que, de uma certa forma, influenciou, né, durante muitos anos o conceito e a percepção do que é ser líder. Só que hoje é impossível manter esse tipo de liderança. E muitas pessoas nem sabem como que é estar nesse lugar. Porque se você não está numa liderança com um nível de consciência maior, ou seja, a autoridade ela precisa ser moral, não é uma autoridade de crachá. A pessoa precisa ser exemplo inspirador daquilo que ela quer ser, né? E a gestão também, ela está mudando. Ela não é mais uma gestão de comando e controle dentro de uma relação vertical, de cima para baixo, né? De afirmar, de dar respostas. Hoje, uhum, a liderança, ela está muito mais com uma liderança servidor, uma liderança mais humanizada, uma liderança mais do bem comum. E algumas uhum, estão conseguindo fazer essa passagem, só que muitas ainda não. Elas ainda ficam presas no padrão anterior do líder. Né? Não uhum, como esse líder consciente, esse líder pelo exemplo, esse líder que respeita a individualidade de cada um, que acione o que o outro tem de melhor, que inspira, sabe? Que constrói junto, que não tem vergonha nem medo de expor a sua própria humanidade. E é essa liderança humana que começa com você, né? E não com uhum. dele. Então, nós estamos em processo ainda, mas muitos ainda têm muita dificuldade e sofrem de estar nesse lugar. Uhum. É. E você, ó, gente, eu não tinha apresentado a Mônica, a gente começou a bater o papo, né? Antes aqui, para esperar mais gente entrar aqui no na nossa live, mas eu vou apresentar ela, não posso deixar de fazer isso. Bom, eu sou a Carol do Suave, a diretora da agência, e eu convidei a Mônica para bater esse papo sobre liderança, porque sou apaixonada pelo trabalho dela. Ela tem me transformado. Eu acho que a especialidade da Mônica é transformar pessoas em empresas, né? Colaborar para o desenvolvimento de uma cultura que tem esse lado humano, né? Esse lado que olha muito para o amor e também olha para a dor e tenta reverter, né? E ela é facilitadora, ela é escritora, coach, consteladora, ela é tanta coisa, né? Eu acho super legal o trabalho dela, sou fã. Olha, tá todo mundo falando que você é excelente, maravilhosa. E a sua mãe, Ai, mãe que linda. linda, maravilhosa. Que Então, eu acho que, assim, a Mônica tem muito para contribuir. Eu sempre apresento, eu sempre falo do seu trabalho, faço questão de apresentar para quem eu puder, para que a gente ajude o mundo a ser transformado, né? Que a gente exatamente. começa num lugar pequenininho, vai passando, passando e de repente,
né, a gente vai reverberando toda essa onda boa. É verdade. Ó. E é isso que eu acredito, viu? Uhum. Ah lá, queria a Mônica para mim. Ô, Mônica, a gente vai aprender muito com você, se Deus quiser. Que gostoso. Tenho outro dia eu estava lendo na internet um artigo que falava assim, tem muita gente, assim, a liderança parece que ela é uma força interna, ela vem da pessoa, né? Tanto que tem gente que fala, eu não tenho tal habilidade. Mas é possível que a gente evolua, que a gente consiga desenvolver liderança nas pessoas, que elas sejam líderes de si mesmas, como você sempre fala para mim? Como isso existe de verdade? Eu consigo aqui controlar minha mente, me sentir, né? Você acredita nisso? Super, né? Na verdade, o meu trabalho enquanto psicóloga tem a ver com essa transformação, né? Transformação de mentalidade, tem a ver com esse processo de descoberta. Então, ao mesmo tempo que também é real, tem pessoas que já nascem nisso como uma coisa nata, né? Um talento nato. Tem pessoas que desenvolvem isso ao longo do tempo, principalmente quando conseguem acessar a essência da liderança. Porque a essência da liderança, ela está muito mais ligada em despertar aquilo que o outro tem de melhor e levar ele além, né? É o processo que a gente está acostumado aí de ficar orientando, cobrando, né? E microgerenciando, né? Com foco só em resultado. Então, assim, é possível sim, né, desenvolver, só que isso depende daquele processo que eu te falei, da pessoa começar a liderança com ela mesma. Porque se ela não é líder dela mesma, como é que ela vai poder ser líder da equipe? Se ela não tem um propósito superior, né? Se ela não sabe para onde que ela vai nessa vida, se ela não consegue gerenciar os seus pensamentos, né? Administrar suas emoções e fazer escolhas conscientes, né? Como é que ela vai conseguir fazer isso com outra? Então, se a pessoa investir nela mesma, né? E não em treinamento, porque treinamento de liderança não é desenvolvimento, treinamento é de fora para dentro, né? E hoje a gente tem muito conhecimento sobre o que é ser líder. Uma coisa é você saber, a outra coisa é você ser. E para ser líder, você precisa estar com o coração aberto para estar em contato com as suas próprias vulnerabilidades. Porque se ele está no ego, se ele subir o salto, se ele entrar no poder sobre o outro, ele não consegue exercer a liderança. Ele vai ter uma autoridade de cargo. Agora, se o líder conseguir ter uma relação horizontal, com o coração aberto, lidando com as suas próprias emoções, né? Saindo do ego, aí sim ele consegue ser verdadeiro. Né? E é na força dessa vulnerabilidade que ele consegue liderar. E é isso que ele... Porque quem fica no paradigma anterior, ou seja, o que nós aprendemos de crença limitante? Que expressar emoção é sinal de fraqueza, que pedir ajuda é sinal de fraqueza, de que falar que não sei é sinal de fraqueza. E é exatamente esse lugar que o líder precisa estar para poder trabalhar de forma colaborativa, para poder acionar o que é melhor do outro, para poder dizer, gente, eu preciso de ajuda. Então, é nesse lugar que ele engaja as pessoas para fazer parte de um time. E ele sai desse lugar perigoso, que é da ponta da estrutura, ou seja, é de cima para baixo. Então, ele já vem, muitas vezes, de uma estrutura hierárquica. Então, se ele quer fazer diferente, ele precisa sair desse lugar de poder sobre o outro e ter poder com o outro. Então, o líder que se conhece, que é seguro, que sabe falar, olha, não sei, né, preciso de ajuda, tá difícil, aí sim ele consegue uma gestão, né, mais colaborativa, circular, né, de engajamento. E esse lugar não é qualquer um que consegue ficar. Porque dói. Né? Não. Sabe, eu estava me recordando aqui, eu fui o ano passado, acho que foi na palestra do
Obama, né? Aqui no Brasil, em São Paulo. Achei o máximo ouvido o Obama, ele dizendo que ele tinha pessoas melhores do que ele no governo e que só por isso ele conseguiu Exatamente. para os Estados Unidos. Pessoal, exatamente. E olha que fantástico. travou um pouquinho, tinha travado um pouquinho a Mônica. Deu para ouvir, Mônica? Mas eu consegui te escutar, viu, Carol? O pessoal tá me ouvindo? Tá, né? Você trouxe algo muito importante. Aquele que consegue estar em conexão com a sua própria luz e tá seguro da sua humanidade, ou seja, de não saber tudo, né? Ele consegue ficar feliz com a luz do outro. Agora, tem muita gente que se incomoda com a luz do outro. Tem muito líder que se sente ameaçado quando alguém da equipe ataca. Que se sente confrontado quando alguém pergunta algo ou apresenta uma sugestão diferente. Porque, sabe assim, e entra, por mais que que não, inconscientemente, muitos líderes querem que a equipe faça exatamente o que ele quer, na hora que ele quer, né? E aí, o que acontece? Se alguém faz algo melhor, né? A luz do outro pode incomodar. Então, quantas pessoas que estão nesse lugar e que são tóxicas e que fazem com que a equipe toda sofra e que não consegue reconhecer os talentos da própria equipe. Então, olha que legal quando a liderança ela compartilha o poder e ela consegue elogiar e reconhecer a luz. Então, assim, isso é uma questão de líder consciente. O líder consciente, ele quer sim estar com pessoas melhores. E ele não tem problema de falar, olha, a sua ideia foi melhor do que a minha. Porque não tem competição, percebe? É uma gestão mais colaborativa. Né? O foco não está no que é melhor para mim. Né? Ele sai desse lugar do umbigo. Tá cortando um pouco aqui, ó. Ah, Ana Cristina, oi, querida. Tá, não te ouvi, tá cortando. Eu vou fazer leitura labial. Tá falhando. Fala de novo. Cortou. Eu tô vendo só leitura labial. Você está me ouvindo. Você tá me escutando? Não. Oi, Sandra. Tudo bom, querida? Ó, também ninguém ouve. Ih, tá mudo. Eu vou falar então agora em surdo e mudo para ver se a gente consegue entender. Vocês estão me entendendo agora? Ah, tá me ouvindo? Não tá ouvindo, Rê? Ai, tudo bom? Não, travou, ó. Faz parte isso, né? Qual que é a sugestão? Só tá saindo o áudio da Mônica. Ah, as pessoas estão me ouvindo, mas não tá te ouvindo. Carol, não. KKKK. Ó, Carol, estão pedindo para você encerrar, aí você entra de novo. Não, o que é isso? KKK multimulher. Meu áudio tá ok. Vou falar, gente. A Carol tá mexendo a boca aí. O assunto aqui é sobre lideranças em novos tempos. Carol, sai e entra de novo. É possível? Acho que ela nem tá me escutando. Travou. Bom, eu vou falar, gente. Até porque a gente aproveitar o tempo aqui. Que você vai sair? Encerra e começa de novo. Fá, tá me ouvindo? Oi? Oi, pessoal, pronto, voltou. Agora tá funcionando. Tô ouvindo agora. Olha, eu vou fazer um jabá contra Vivo. É o problema da Vivo, tá? Não tem outro. Tá? Mas você sabe, olha, imagine quantas lives estão acontecendo neste mesmo momento, gente. É muita coisa. Nós não temos no Brasil uma estrutura para poder atender tudo isso, né? Então a gente cai, levanta de novo, cai, levanta de novo, começa de novo, enfim.
Começa a É, adaptar. é, O quê? é. Aí as pessoas estão entrando. Então, ô Ah, Mônica, como eu não te ouvi, né? Eu ah, estava falando lá aquela hora do Obama, o que eu achei fantástico ouvir dele, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente tem que saber tudo, né? Para chegar numa posição de liderança, né? E não é bem assim. A gente precisa ter as pessoas também tão boas quanto a gente com várias competências ao nosso lado, né, para que a gente consiga fazer uma boa liderança, exatamente. Você né? sabe que Enfim. deu uma travadinha aí, Carol, mas eu escutei a tua questão. Existe uma cobrança interna muito grande do líder saber tudo, do líder estar sempre motivado, do líder ser perfeito. Ele não é, ele é humano, né? Só que ele é um humano que tem uma missão e uma responsabilidade enorme que impacta muita gente. Então, quanto mais no lugar dessa construção coletiva ele estiver, melhor. É muito melhor eu falar, gente, não sei, mas eu vou atrás para procurar saber. Ou você também pode ir atrás para saber e a gente aprende junto. É nesse lugar que a liderança precisa aprender. Que a liderança ela está indo para uma liderança compartilhada, para sair daquela liderança de comando, controle, relação vertical, para uma liderança, né, mais humanizada. E aí entra essa questão de estar seguro. Porque se o líder não é maduro, ele vai colocar máscara, ele vai colocar couraça, ele vai querer mostrar quem tem o poder, ele vai querer fazer joguinhos, né? Ele entra num processo competitivo que já foi provado que não funciona. Tem empresa que tem a ver com cultura, porque a liderança ela vai ser um exemplo, um guardião, um indicador dessa cultura. Tem cultura de empresa que fala de colocar tubarãozinho no tanque para os peixinhos ficarem ali agitados e não relaxar, sabe assim? Isso já foi provado que funciona. Você criando ameaça, se você não entregar a meta, você vai embora, ou o fulano é melhor que você. Entrar nesse lugar é muito perigoso, porque vai acionar o módulo de sobrevivência. E eu assisti a live da Suave, né, ontem. A gente tem muitos padrões inconscientes, né, e que tem muitas coisas biológicas que está fora do nosso controle. Aciona o módulo de sobrevivência, a pessoa vai ter cortisol e vai ter adrenalina, ela vai entrar no módulo de lutar, fugir, competir, sobreviver. E todo mundo perde nesse lugar. Percebe? A empresa perde, as pessoas perdem, o cliente perde. Porque não é esse módulo de sobrevivência que precisa ter dentro, de competição interna. Nós precisamos entrar num processo de colaboração. É essa grande transformação que a gente precisa ter. Integrar o que foi separado, olhar o ser humano como um todo, respeitar ele, né? E não sair melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. E quando o líder se coloca nesse lugar, que às vezes uma pessoa vai saber mais do que ele de algumas coisas, aí sim ele vai poder acionar o que é melhor, trazer mais clareza para onde que todo mundo precisa ir, trabalhar um processo, a cultura e o clima para que fique fértil em termos de criatividade, de engajamento. Né? Aí é diferente. Espantar o medo, né? E fazer com que as pessoas tenham mais liberdade, mas que também tenham um ambiente de respeito, né? Que faz total diferença, né? E aí a Exatamente. empresa também, ou a liderança deixa bem claro, né? Quais são os princípios, os valores. E você Mônica, sabe, Carol, a maior sombra corporativa existe é o medo. Só para falar assim, um pouquinho disso, isso é muito importante. As pessoas precisam ter noção do quanto que o medo no ambiente corporativo ele é destrutivo e autodestrutivo. E o objetivo maior da liderança e da cultura da empresa é criar uma cultura de confiança. É substituir a cultura de medo, onde cada um vai querer se proteger, né, e puxar para si mesmo e entrar no processo de competição, né? E muitas vezes não mostrar aquilo que está vendo que não está legal, né? Porque vai sobrar, né? Então as pessoas estão muito traumatizadas em relação a isso. E substituir por uma cultura de confiança. Ou seja, vamos falar o que não está legal.
né? O medo de falar, não está funcionando, vamos fazer diferente. O medo de questionar aquilo que ninguém questionava mais, né? Que vem sendo repetitivo. Né? Medo de destruir um processo para construir um outro. Então, é muito importante investir. Esse é um papel muito importante do líder. Investir na construção de vínculos de confiança. Porque a partir dessa ponte, ele vai poder exercer seus outros papéis. Né? Mas sem confiança, esquece. Se tiver medo, vai estar cada um, né, protegido dentro do seu, né, do seu lugar aí. Ô, Mônica, a gente tem eu acredito que várias pessoas tenham visto a respeito da liderança feminina na política. Tem alguns países que têm tido um desempenho muito interessante aí nesse combate da Covid, né? O que elas têm de diferente? O que a liderança feminina tem que ela consegue ter um resultado especial? Talvez não seja um resultado melhor, mas enfim, mas ele é diferente. Você sabe que tem várias pesquisas, viu, Carol, falando sobre isso. E nas pesquisas existem resultados que realmente as lideranças femininas conseguiram, né, um resultado muito mais positivo do que as lideranças masculinas. Não é comparação ou competição em relação a isso. A mulher, ela é guardiã do feminino, né? E o que é esse feminino, tá? Ele tem a ver com cuidar, tem a ver com pensar no coletivo, tem a ver com a intuição, tem a ver com a facilidade de assumir erros. Para o masculino, isso é muito mais difícil, porque ele já foi condicionado dentro do processo de competição, de luta, né? De não mostrar vulnerabilidade, de não mostrar fraqueza, de querer impor. E o feminino não, o feminino tem muitas outras características que é o que o mundo está precisando, que tem a ver com esse diálogo. Então, essas lideranças femininas estão se destacando porque são elas que estão fazendo a grande transformação desse estilo, né? Dessa gestão e dessa cultura. Uma cultura mais colaborativa, mais humanizada, incluindo aquilo que foi excluído, né? Porque a mulher ela tem mais de lidar com aquilo que é mais invisível, que é sutil. O homem não, o homem é mais objetivo, mais pragmático. Ele está usando muito mais, né, o lado esquerdo do cérebro e a mulher está usando o lado direito do cérebro. Então, assim, é uma complementariedade. Né? Só que no mundo de hoje, o que nós estamos precisando é de uma liderança mais feminina. Seu áudio sumiu, tá muda. Fala de novo, Carol, que eu não te ouvi. Hã? Travou? Ah. Travou fazer o quê, né? Acontece. Vamos esperar destravar. Alguém dá um sinal aí se destravou? Travou. E agora? E agora? Destravou? Reinicia. Vamos cair e voltar de novo, é isso? Tá travado. Carol ficou muda. Fala alguma coisa, Carol. Vocês estão me ouvindo? Não vai voltar, kkkk. Vocês estão me ouvindo? Ou só a Carol que ficou muda? Tá falando para reiniciar novamente. Ai, gente, é isso aí, né? A gente vai entrando, vai voltando, cada hora vem alguém novo. Olha que beleza, ó. Desculpa, viu, gente? Não é problema no celular, não é nada demais. É simplesmente ele trava aqui e vai. Voltamos. Oi. Ouvindo? Ah, Carol, agora tá ótimo. é cair e levantar, percebe? É um exercício de resiliência, de paciência, de começar de novo. Pois é. Eu acho que tá na mesma vibe aí dessa Covid, que a gente não sabe se vai reabrir no dia 11, né? Se vai dar tudo certo.
A gente vai levando um dia de cada vez e vamos lá. Olha que legal, né? Lidar com a incerteza, se vai cair de novo ou não, não sabemos, né? Faz parte. Mas vamos isso aí. Por onde Ô, Mônica, então, você acha que vai, assim, que realmente vai ter mudança? Você acredita nisso? Que as empresas, as pessoas estão enxergando isso? Aqui no Carol, interior mesmo, porque a gente está falando, tem várias pessoas aqui que estão ligadas na gente, são daqui. É diferente daquele mundo lá da Cadeado, né, com relação à cultura. Então, você acha que vai mudar mesmo? Que a liderança vai ter um outro papel? Que vai ser necessário isso? olha, acabei de ver uma frase aqui embaixo que também concordo. Nada vai ser como antes. Eu acredito. Só que algumas pessoas vão conseguir aproveitar essa oportunidade para fazer diferente e as outras vão ter mais dificuldade. Agora, qual que é o ponto principal? Quando se fala de liderança, a liderança tem o poder de influenciar e de impactar nos processos de transformação. Muito maior que qualquer outra pessoa. Então, essas lideranças que conseguirem atingir um nível de consciência maior para receber os seus valores, para perceber que o mundo estava caminhando não a serviço da vida, mas a serviço do dinheiro, a serviço das coisas materiais. E o mundo não é só isso. Nós precisamos de um corona para que a gente, tempo não é dinheiro. Percebe? Tempo é vida. Então, a gente precisa incluir e modificar alguns indicadores de sucesso, porque esse é o processo que nós estamos já vivendo. Existe já um movimento das empresas B, do capitalismo consciente, para perceber que não é só lucro, a gente precisa ter lucro, mas a gente precisa também ter impacto positivo, pensar em contribuição socioambiental, porque nós estamos vivendo um efeito, uma crise por conta desse descuido. Percebe? Então, eu acredito sim que muitas lideranças vão ter a oportunidade de fazer diferente e buscar se reinventar como vocês, a Suave, estão se reinventando, como você está em processo enquanto liderança para se reinventar, para poder entrar numa nova mentalidade. Né? Agora, isso é uma escolha. E o maior poder que a gente tem é de escolher. Algumas pessoas vão escolher, né, fazer essa leitura que o mundo, a crise nada mais é do que um indicador de que jeito que está funciona, a gente precisa mudar. E alguns vão fazer isso, outros não, né? Então, o mais importante é que a gente não espere que o outro faça. Cada um precisa fazer essa sua transformação e mudança, porque a liderança começa dentro de cada um, é uma liderança pessoal. Carol? Vocês estão ouvindo? Travou. Travou. Vocês estão me ouvindo? Coloca alguma coisa aí para dizer sim, não. Travou também. Também não, travou. Não estou ouvindo. Carol, não. Mas vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, então assim, de novo, ouvindo só você. Carol, você tá muda. Segue o fluxo, Mônica. Estão pedindo. Você me fala, né, em língua de sinal, a próxima pergunta. Ok. Então, sobre transformação. Quem aproveitar a oportunidade vai... Oi, pessoal. Nossa, Carol, só tão... Trocou. Nossa, que transformação! Nossa, que transformação, Carol! Então, oi, Mônica. Oi, pessoal, eu sou o Vitor, analista de performance aqui da Suave. A Carol tá com esse probleminha. Eu acho que deve ser conexão mesmo, né?
mas eu acho que a gente consegue seguir aqui, né, Mônica? Porque o show é seu aqui, né? É verdade. Você que vai falar com a gente. E Vitor, é legal também quando alguma pergunta, se tiver alguma pergunta, colocar aí, você me fala. Isso, o pessoal pode mandar no comentário, pode mandar na caixinha aí de perguntas também, que a gente fica atento. Vamos dando o coraçãozinho aí. Desde dando Para coração. todo mundo. Tem que apertar o coraçãozinho para a live chegar, todo mundo que estava acompanhando e voltar aqui. Ah, é, gente? Gente, olha que é o coração que soma todos. Exatamente. Tá dando eco no meu. Tá dando eco? Eu tô ouvindo duas. Vamos ver se melhora aqui. Fala sobre CNV. Bom, eu vou Quer falar sobre CNV? Não, eu vou falar o seguinte, ó. Nós estamos falando sobre liderança. Da importância da pessoa. Dela olhar a equipe com um olhar mais. Mônica, só um minutinho que tá dando bastante eco. Eu vou só trocar o fone aqui, tá? Tá. Só um minutinho. Ainda tem eco? Oi? E aí, melhorou? Vamos ver se melhorou, pessoal. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Melhorou. Tem eco ainda? Melhorou, pessoal? Muitas pessoas não voltaram. Aperta eu descobri, gente, tem que apertar o coraçãozinho pro pessoal voltar. É assim, né? Tem que apertar, enviar aí na live. Quer continuar, amor? Quero. Então, estamos falando sobre essa liderança, a transformação da liderança, de novos tempos. E nós temos várias formas de dizer isso. Falam lideranças conscientes, liderança humanizada, liderança educadora, liderança coach, liderança servidora. De qualquer forma, essa liderança ela sai dos níveis baixos de consciência, que é do ego, daquele que quer ser servido, que quer comandar, que quer cobrar, e ela entra para um outro nível de consciência de uma liderança que quer contribuir, que quer despertar o que o outro tem de melhor, que quer fazer com que ele consiga ser líder dele mesmo, para que ele consiga ir mais além, enfim. E aí, um dos pontos importantes, né, que levantaram aqui tem a ver com comunicação. Porque mais de 30% da nossa comunicação, ela é não verbal, ela é violenta, e nós precisamos reaprender a conversar. Então, o líder que tem ferramentas como a CNV, que é a comunicação não violenta, o líder que tem a habilidade de escutar mais do que falar, o líder que tem a habilidade de fazer perguntas mais do que mandar, né, e falar das respostas, ele com certeza vai conseguir um engajamento maior, um alinhamento maior, e não só resultado, mas também criatividade e um ambiente saudável e feliz. Então, a comunicação, principalmente a não violenta, ela parte desse princípio de você sair desse lugar de interpretações. Porque a comunicação não é só o que você fala. Muitas vezes é o que o outro interpreta. E aí, o que nós precisamos de novo? Nós precisamos de um espaço, uma estrutura de confiança, um vínculo de confiança, para que quando a pessoa não estiver legal, quando ela estiver incomodada ou com alguma tensão, ela conseguir falar do que está nela, não do que está do outro. Porque nós aprendemos a apontar o dedo para o outro e falar do outro. Você fez isso. Né? Você é aquilo. Agora, o líder consciente, ele fala dele. Como ele se sente, qual é a necessidade que não está sendo atendida dele e da equipe. E ele entrega a responsabilidade para o outro do que o outro vai fazer com isso. Então, isso é muito importante no processo. Né? O líder criar um espaço de escuta. E se a gente for parar hoje em dia as pessoas elas estão tão no automático, elas estão correndo tanto, elas estão tão focadas no operacional, resultado, indicador, que elas não conseguem criar esse espaço para escutar.
esse espaço Uhum. positivo. E é muito disso que acaba criando sintoma. Então, o líder, sem perceber, ele pode ser a fonte de várias tensões e de vários sintomas da própria equipe. Ele pode ser a solução. Com certeza. Um líder consciente, ele se abre para ouvir dele mesmo, né? O que eu não estou vendo, porque nenhuma pessoa consegue ver tudo. O líder precisa sair desse lugar de arrogância, né? Que é a autoridade do cargo, para um lugar mais humilde, no sentido de eu preciso de ver várias perspectivas, né? Então, e aí entra a questão da comunicação para criar esse espaço de escuta, né? E de olhar para as necessidades, não apontar com julgamento. Então, é extremamente importante o ponto que foi levantado. Perfeito. Perfeito. E aí, Mônica, pegando esse gancho, a gente sabe que tem muitas empresas assim que têm já uma cultura arraigada, né, que já foi criada, e às vezes a pessoa que quer, né, ter esse papel de mudança, quer mudar esse comportamento, é um líder, mas assim, não é propriamente na Suave, nós temos essa sorte que todo esse trabalho vem, né, da liderança, da Carol, dos proprietários mesmo, mas não é em toda empresa que isso acontece. Às vezes é um gerente, alguém é uma liderança, mas de um cargo mais baixo, que quer fazer essa transformação. Como que essa pessoa ela pode? Porque ela está entre ela tem os subordinados, mas ela também tem os superiores. Como que ela consegue implantar isso ali dentro da empresa dela? Você sabe que é uma boa pergunta, né, Vitor? E tem muito a ver com o meu trabalho, porque o meu trabalho, um dos critérios e condições é começar de cima para baixo. Então, eu não faço um trabalho de transformação na empresa se os donos e as lideranças estratégicas não entrarem no processo de mudança. Porque o líder, ele vai se refletir na equipe. Né? O Marcelo Silva, lá do Magazine Luiza, ele tem uma frase que fala loja é gerente de loja. Né? Então, assim, muitas vezes a equipe vai estar refletindo essa liderança. Só que quando o líder, ele quer ser um líder consciente, ele quer exercer uma liderança diferente, e não tem uma cultura para isso, ou seja, as lideranças que estão acima dele não tem o mesmo nível de consciência, tá? O desafio é muito maior. E aí vai depender de uma escolha dele. Porque o líder, né, quando ele é um líder tático, ou seja, tem liderança estratégica, ele está aqui, tem equipe, ele sofre em todos os sentidos. Ele sofre porque ele recebe pressão e cobrança dos que estão acima dele. E ele sofre porque, né, ele depende da equipe dele para conseguir mostrar os resultados e mostrar, né, o papel dele ali dentro. Então, ele fica nesse lugar aí do meio bem complicado. Então, ele vai ter que saber filtrar, traduzir aquilo que ele recebe, que nem sempre é de uma forma respeitosa, nem sempre é de uma forma, né, habilidosa ou correta, vamos dizer assim, para poder passar aqui para aqui de uma outra forma. Mas o desafio é enorme. Porque se não tiver cultura, você não tem terreno. Geralmente, esse líder, o que ele faz? Ele vai embora. Ele pede as contas e vai procurar uma empresa que tem uma cultura, que tem um clima, que tem uma gestão mais humanizada, que tem mais a ver com ele. Então, geralmente, é isso que acontece. Talvez é até um bom indicativo para os proprietários, né, para donos. Está tendo um grande rollout, você está perdendo muito talento. Por que será? Talvez pode ser um bom indicativo isso, né? E olha que legal, Vitor. Quando a liderança ela tem essa visão mais ampliada, ela começa a entender os padrões. E percebe que quando o sintoma está vindo repetidamente, existe uma questão muito mais profunda. E se ele for realmente consciente, ele vai perceber que a causa está com ele. Ele que precisa mudar. E é esse lugar de humildade para falar, gente, eu preciso mudar. Então, quando o dono da empresa fala, eu quero fazer parte da mudança, ele para de delargar a responsabilidade para a liderança. Porque geralmente o dono faz o quê? Contrata líder. Às vezes tem uma empresa que está cheia de cacique, tem uma empresa que está cheia de líder, porque ele tem uma visão limitada e míope, que a liderança vai trazer o resultado, que a liderança vai resolver para ele, que a liderança vai organizar, fazer a gestão, criar processo, e é um engano terrível. Não faz nada sozinho.
Isso é verdade mesmo. E ainda nesse tema, como que você acha que, quanto você acha que impacta e como desenvolver para esse líder uma inteligência emocional, principalmente em períodos como esse? Porque, assim, é um período que a gente está vivendo que ninguém tem resposta. Se perguntar aí para o líder como vai ser amanhã, ninguém vai saber falar, a gente está 100% na incerteza, né? A gente vê no legislativo as leis mudam, sai uma notícia de manhã, à tarde já é outra decisão, as empresas também não sabem, e aí eu imagino que deve ser bem difícil, né? Você, como líder, ter um papel que você tem que mostrar a segurança, tem que colocar decisões, só que você não tem respostas, né? Como que você vê o papel da inteligência emocional e desenvolver essa inteligência? Vitor, primeiro de tudo é fundamental. Se o líder não fizer um trabalho com ele mesmo, né, se ele não focar na liderança pessoal para administrar a ansiedade, para administrar seus medos e as inseguranças, isso vai refletir para ele. E entrar nesse lugar é entrar num lugar de autoconhecimento, é entrar num campo de dor, é entrar num padrão inconsciente ou numa crença limitante que ele tá repetindo. Então, é um lugar de muito sofrimento. De novo, quanto mais o líder investe no seu desenvolvimento, mais ele vai conseguir reverter positivamente para a equipe, para poder estar num lugar de não saber, num lugar de incerteza e falar, gente, tudo bem não sabermos. Essa coisa de que nós temos que prever, isso é da mentalidade tradicional, de previsão, né? De um planejamento a longo prazo. Não existe mais isso. O mundo VUCA que a gente está hoje é veloz, volátil, ambíguo, paradoxal, incerto, complexo. É impossível ter esse mesmo tipo de liderança. Então, o líder precisa criar esse espaço de centramento, de praticar mindfulness, meditação, um espaço para encontrar o seu próprio propósito, um espaço para lidar com as suas próprias emoções, procurar ajuda. Percebe? Porque o líder, ele vem com aquela crença de que eu não posso pedir ajuda, que é sinal de incompetência. Eu tenho que dar conta, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que dar segurança. Ninguém tem que dar nada. É impossível dar segurança para o outro. Eu posso chegar para minha equipe e falar, gente, estamos juntos, não sabemos para onde, mas eu quero que a gente amplie a nossa mente, nosso coração, para que a gente consiga enxergar as oportunidades, que a gente possa fazer isso junto. Né? Que a gente possa usar a nossa criatividade. É nesse lugar que o líder precisa estar. E esse lugar é um lugar de humildade, de vulnerabilidade, de humanidade. Então, é um desafio. Né? E você tocou nesse assunto, é o último tópico que eu queria falar com você, mas aí só dando um recadinho aqui para todo mundo que perdeu, às vezes nessa caída aí algumas pessoas não conseguiram voltar, vai ficar salva essa live, tá, pessoal? A gente vai fazer um compilado aí todas essas que caíram, e vai estar lá no IGTV, aqui da Suave, e no canal do YouTube também. Então, todo mundo pode acompanhar e rever, porque esse conteúdo da Mônica, com certeza, ele merece ser visto e revisto. Aí você manda depois para o pessoal da sua empresa, para os líderes que lideram junto com você. Vai ser um conteúdo ótimo. E eu estou compartilhando também um infográfico que eu fiz de uma pesquisa, né, da Gallup falando sobre engajamento. Bem legal também. Ah, maravilhoso. Né? Maravilhoso. Depois manda também o link para a gente, que a gente coloca aqui na bio. Já mandei, sou rápida. Perfeito, a gente já coloca então. Mas aí você tocou na importância... enquanto a Mônica responde essa última pergunta minha aqui, se vocês quiserem também mandar mais perguntas aqui, a gente ainda tem alguns minutinhos, tá? Mas aí você tocou no assunto sobre o autoconhecimento, né? Com certeza você já falou da importância e como isso impacta, mas como que a gente busca esse autoconhecimento? Porque é uma resposta que eu acho que você não chega nesse ponto, né? Você vai se conhecendo ao longo da vida. É realmente isso? Como que a gente começa a trilhar esse caminho do autoconhecimento? É um processo, Vitor.
né? É um processo contínuo. E quanto mais você se conhece, você entrar em contato com camadas mais profundas da nossa mente. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue encontrar os pontos cegos, encontrar aqueles pontos que a gente precisa trabalhar para não criar identificação nem projeção com o outro. Então, é um investimento que você pode procurar uma ajuda de um profissional, numa psicoterapia, num coach, numa constelação sistêmica, num Theta Healing, num curso de autoconhecimento, numa meditação, numa reflexão e, principalmente, tudo isso junto e com feedback. Porque é o outro que vai me ajudar a enxergar. E eu preciso estar muito aberta para poder enxergar aquilo que eu não quero ver de mim mesmo. É esse lugar que o líder consciente precisa aprender a ficar. É escutar um feedback de algo que está um ponto cego e que causa dor, causa raiva, causa tristeza. Porque a gente não quer entrar em contato com isso. Né? E aquilo não se percebe. Então, é ampliar esse nível de percepção, criando uma cultura de feedback. Começando a olhar, não para o erro, mas olhar como oportunidade de aprendizado. Sem o julgamento. Então, a gente pode se ajudar muito nesse processo de evolução. Então, quando você sai de uma empresa tradicional, que é triangular, que é de gestão de comando e controle, né, daquela relação vertical, e você vai para uma organização orgânica, por exemplo, que é circular, que a liderança é compartilhada, que tem mais autogestão, gestão colaborativa, você entra num processo de evolução contínua. E é essa tendência que o mundo está indo, percebe? O mundo está indo para uma mentalidade de experimentação, de feedback constante, de aprendizado contínuo. Então, eu preciso ter uma mentalidade aberta e flexível para poder acompanhar as novas necessidades desse mundo, porque senão a gente vai ficar por trás. Quem tiver a mente fechada, né, e tiver com o coração fechado para não se trabalhar, para não evoluir junto com o mundo, vai continuar sofrendo e fazendo os outros sofrer. É verdade. E você tocou num ponto que eu acho que é bem importante a gente salientar sobre terapia, procurar um profissional. Tem muita gente que ainda tem um preconceito, que eu não sei por que isso existe, que acha que psicólogo, terapeuta é coisa para doido, para louco. E, gente, sinceramente, eu acho que terapia era uma coisa que tinha que ser obrigatória, desde que a gente está começando a se alfabetizar. Porque, assim, é uma coisa realmente maravilhosa. A gente realmente precisa de um profissional, muitas vezes, para a gente se conhecer e descobrir que a gente é capaz de coisas que a gente não sabia que era capaz, né? É um processo muito maravilhoso mesmo. Vitor, olha, eu sou suspeita para falar, então quando você fala, você tem mais propriedade aí. Mas quando você investe em você mesmo, você tem retorno garantido. Eu só estou falando com vocês aqui hoje porque quando eu tinha 13 anos de idade e eu era uma adolescente tímida, insegura, ansiosa, a minha mãe que está vendo, agradeço, te amo profundamente, me apresentou a psicologia e eu vivenciei esse processo de me conhecer, né? Botar a ligação do medo do julgamento das pessoas, de poder se amar, de poder se aceitar. Então, assim, eu só estou aqui hoje porque eu fui à terapia há muito tempo atrás. E depois que eu descobri isso e eu comecei a cortar os meus medos e entrar em contato comigo, eu entrei numa jornada que se transformou no meu propósito. Então, o meu propósito hoje tem a ver com um campo de dor que eu tive lá atrás. E que eu consegui através de uma mãe super consciente que está aqui, né, que me apresentou e me levou para terapia. Então, quanto antes, melhor, Vitor. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. É muito rico para a gente se conhecer. Com certeza. A Carol está pedindo para você falar um pouquinho sobre os sabotadores e crenças limitantes. Crenças limitantes é algo que a gente tem que derrubar por terra agora, né? Não dá para ficar mais limitado nesse momento. E as crenças limitantes são esses sabotadores internos, né? Então, como é que funciona isso, gente? Cada pessoa, ela tem um nível de consciência, né? E ela vai se construindo nesse processo. Então, o ego, que é o nosso gerente interno, ele vai criando estratégias de sobrevivência emocional, né? Então, ele usa das experiências que teve na vida, das experiências que são heranças sistêmicas lá do passado, como crença. E o que é uma crença?
Crença é aquilo que a minha mente, ela acredita que é verdade. Aquilo que é real, aquilo que é bom, aquilo que é certo, que é adequado, que é possível, se transforma numa crença. E a crença, ela é um drive, ela é uma lente, ela é aquilo que cria a nossa própria mentalidade. É impossível mudar comportamento se eu não mudo uma crença. Porque vai ser a forma de eu enxergar o mundo que vai fazer com que eu consiga criar essa realidade. E nós viemos de uma herança de muitas crenças limitantes. Muitas. Com certeza. Não só as crenças limitantes que a gente constrói na nossa vida. Por exemplo, lá no passado, quando você enquanto criança, porque até 7 anos de idade, você está construindo, né, aquilo que a gente fala de identidade, né? E a forma de enxergar o mundo. Até os 7 anos de idade, você tem crenças muito importantes ali que precisam ser ressignificadas. Porque todo mundo tem uma criança ferida. Todo mundo tem uma criança que foi podada, que não foi olhada, né? Que recebeu um monte de crença dizendo que não dá conta, que não consegue, que tinha que ser você. Então, se a pessoa não conseguir revisitar esse lugar, né, primeiro dessa criança ferida, para poder transformar essas crenças limitantes, ela inconscientemente vai continuar alimentando o sabotador interno. E o nosso principal sabotador interno é o crítico. Sabe aquela vozinha interna dizendo: você não devia ter feito isso, sua burra, onde já se viu, você tá errado, né? Ou a gente tem o vítima, que é um outro sabotador, que entrega o poder pro outro, acha que o problema é o outro, que não tem jeito, é tudo comigo mesmo. Nós temos um sabotador que é o controlador, que tem que ser do jeito dele, que se você não for comigo, você está contra mim. Quando eu tomo consciência da minha sombra, que são esses sabotadores, que se alimentam do medo, que se alimentam dessas crenças limitantes, eu desativo isso. Então, o autoconhecimento é luz. Eu paro de ficar projetando os meus sabotadores no outro, porque a pessoa aponta aquilo que ela não está conseguindo reconhecer nela mesma. Né? Então, eu trago um sabotador interno, porque todo mundo tem tudo isso. A gente tem luz e sombra. Só que a pessoa e o líder consciente assume que ele também tem sombra, ele também tem crença limitante, também tem sabotador, só que ele tem uma autorresponsabilidade pelo que acontece com ele. Então, uma das técnicas para desativar é o ahá. Então, a pessoa tomar consciência. Ahá, é o crítico que está falando na minha cabeça. E aí você precisa iniciar um diálogo interior para dizer: calma, você não precisa saber tudo. Não é assim. Não é assim. Relaxa, respira. Para te levar para um outro lugar. Maravilhoso. Então, é muito importante conhecer isso. Né? Legal. Eu até vi algumas matérias já. Também eu gosto muito do assunto da live de ontem, né? Que foi neuromarketing, e a gente acaba estudando um pouquinho disso. E eu já vi algumas matérias que dizem que o cérebro, ele não sabe diferenciar pensamento de realidade. Então, tudo aquilo que a gente está pensando, que a gente acredita, que a gente fica visualizando, para o cérebro, isso é verdade, está acontecendo, é real. Então, assim, se a gente fica dando muita trela para esses sabotadores, fica com muita confiança nessas crenças limitantes, aquilo acaba se tornando realidade, porque a gente vai agir conforme eles, né? Exatamente. A mente não só não distingue o que é realidade e fantasia, como ela não distingue o tempo. Então, se você pensa no futuro, você está preocupado. Antes de ocupar, você vai ficar preocupado e ansioso. Porque ela tem pavor de não saber o que vai acontecer. E se você pensa no passado, você fica, às vezes, ressentido. Você vai sentir de novo uma coisa que está lá. Porque, para mim, é real. Você sofre de novo. Ou você sofre por antecipação, ou você sofre, né, por repetição. Conhecer como a nossa mente funciona, e aí, dentro do meu trabalho, se estuda também muito que todo esse funcionamento é super importante para a gente ter a nossa dinâmica. E não cair nas armadilhas da mente que mente. Mente mesmo. Ela mente porque a gente não consegue distinguir, e nem ela. Né? Então, é muito importante trazer consciência e luz para isso. Principalmente quando você é líder, né, gente? Que tem impacto nas pessoas, né? Nossa, com certeza. Maravilhoso. Mônica, muito obrigado. Foi maravilhoso esse papo aqui.
Eu tenho certeza que agregou demais para todo mundo que acompanhou, vai continuar agregando para todo mundo que vai assistir, que vai ver esse conteúdo. Gente, vocês precisam seguir a Mônica, consumir o conteúdo dela, maravilhosa. Todo mundo na Suave ama o trabalho que essa mulher faz. O pessoal consegue ver o Instagram, Mônica Elos 360, Vitor? Consegue, tá aqui compartilhado. Tá. Pode seguir, e também no nosso post dá para também tá marcado o seu Instagram lá. Tá. Mas todo mundo tá vendo aqui o seu Instagram, pode seguir também. E já acabou, é isso? Tá acabando? É isso mesmo? Chegou no final. É que a gente conversa, assim, é um papo tão gostoso que parece que faz 10 minutos que a gente tá falando, assim, né? Olha, só mais de 18 anos de experiência com empresas, né? Principalmente do Magazine, que eu tenho muito carinho, desenvolvendo líderes conscientes. Tem muita coisa para passar ainda, né? Então ficou com gosto. Não, mas pode ficar tranquilo, porque essa daqui é só a primeira de várias que a gente vai fazer. Legal. Tá? A Suave colocou esse projeto agora justamente com a ideia de levar conteúdo para ajudar empresários, empreendedores, mas a gente se apaixona tanto por isso daqui que a gente já decidiu que vai passar pandemia, vai passar Covid e esse projeto vai continuar. Fantástico. Então vai ter muita live aqui para a gente fazer ainda. Vamos compartilhar, né, conteúdo que transforma. Eu acho que isso faz parte do meu propósito também. Agradeço, Vitor, e a Suave a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando tudo isso com vocês, e vamos ser a nossa própria transformação, né? Não vamos esperar lá fora, não. Eu acho que o convite começa de dentro para fora, né? Então eu fico muito feliz com a oportunidade. Nós que agradecemos, Mônica. Obrigada, gente. Né? Tchau, tchau, tchau. Obrigado, pessoal, todo mundo que assistiu. Beijo. Até a próxima. Muito bom. E sigam a Mônica. Me chamem mais, que eu adorei esse negócio. Já é a terceira aqui. Chamaremos. Então tá, beijo. Pode ter certeza. Beijo, tchau, tchau.